Olá, eu sou César Vanucci, repórter, e você está no programa que eu produzo, Percepção. Eu me proponho hoje a falar sobre Guimarães Rosa. Vou focalizar o lado místico da obra de Guimarães Rosa. Eu imagino que para os apreciadores deste grande escritor, para muitos, o mais importante da literatura brasileira de todos os tempos, constitua motivo assim de surpresa essa colocação, o lado místico de Guimarães Rosa. Mas eu vou trazer uma revelação muito interessante a respeito. É um artigo do Guimarães Rosa, publicado num jornal de Belo Horizonte, onde ele se confessa tocado por certas circunstâncias mágicas que nós poderíamos caracterizar como sendo uma abertura para a parapsicologia, para a paranormalidade, revelada na sua ação de criação literária. Bem, eu fiz um trabalho longo sobre isso, e nesse trabalho eu assinalo, antes de tudo mais, que o Guimarães Rosa são muitos, que o universo literário rosiano, povoado de abundância de pontos cintilantes, parece até ser regido pela mecânica cósmica da expansão contínua. É uma obra que ganha de tempos em tempo nova dimensão. Os observadores do universo de Guimarães Rosa se deparam, ao devassar com suas lunetas os horizontes ilimitados de seu engenho artístico, com descobertas as mais fascinantes, e nenhuma delas interessante ofusca a outra. Tudo faz parte de um todo harmonioso que fala de múltiplas e inesgotáveis facetas de um gênio da literatura. Um intelectual, né, que, sabido é, escalou as culminâncias himalaianas e soube, como bem poucos, valer-se do recado artístico para atingir certeiramente as profundezas da enigmática alma humana. Guimarães Rosa fica então posto, são muitos, e singularmente único, sem que se possa vislumbrar nesta afirmativa qualquer paradoxo. Ele revela-se único ao ostentar categorizado mensageiro da boa palavra literária, da palavra que encanta, da palavra que arrebata. Esta profusão de saberes incomuns que tornam tão reluzente o seu prodigioso legado de ideias. Ao Guimarães, que recriou linguajares de ricas cadências e ritmos. Ao paisagista inigualável de um sertão bravio, espantosamente real. Uma faixa de chão de consideráveis proporções, dominada por ritmos e critérios
peculiares de vida, inalcançáveis na visão utilitarista de nós, seres urbanos, ao retratista portentoso de perfis humanos inesquecíveis, desenhista de tipos esfuziantes, na maneira singela de agarrar as dádivas da vida, projetados das emoções e paixões das multidões anônimas, ao contador insuplantável de histórias brotadas das vivências simples da gente do povo, com seus ditames éticos, rudes, que costumam soar incompreensíveis nos ouvidos eruditos. E ainda o prosador clássico dos achados poéticos inebriantes, das metáforas antológicas e das alegorias eletrizantes. E eis agora que de repente, viu, quando nós estamos comemorando os 110 anos de vida, se Deus nos tivesse nos dado a oportunidade de mantê-lo entre nós até hoje, então no momento em que ele estaria completando 110 anos de vida, ao Guimarães de insuspeitados, digo mais, e confessos por ele próprio, envolvimentos com as manifestações mágicas, de certo modo inextricáveis, da paranormalidade. Essa intrigante revelação eu a recolhi num trabalho do próprio Guimarães Rosa. É num artigo em que ele confessa, sem titubeios, sem vacilações, sem hesitações, a recolher muito do que criou em latitudes que nós poderíamos registrar como sendo paranormais. Ele diz aqui: eu tenho de segredar que minha vida sempre cedo se teceu de sutil gênero de fatos, sonhos premonitórios, telepatia, intuições, séries encadeadas fortuitas, toda uma sorte de avisos e pressentimentos. É Guimarães Rosa que está falando. Dadas vezes a chance de topar, sem busca, pessoas, coisas e informações urgentemente necessárias. No plano da arte e criação, já de si em boa parte sublinar o supraconsciente, entremeando-se nos bojos do mistério e equivalente às vezes quase à oração, de certo se propõem mais estas manifestações. Talvez seja correto, Guimarães Rosa que está falando, eu confessar como tem sido que as histórias que apanho diferem entre si no modo de surgir. A Buriti, Noites do Sertão, por exemplo, quase inteira, assisti, ele põe o assistir entre aspas, em 1948, num sonho 2 noites repetido. Conversa de bois, em Sagarana, recebia, diz ele, em amanhecer de sábado,
substituindo-se a penosa versão diversa, apenas também sobre viagem de carro de bois, que eu considerara como definitiva ao ir dormir na sexta. E por aí vai. Então ele relata que muitas das suas anotações literárias, de suas criações tão portentosas, decorreram de sonhos, de premonições, de coisas ditadas num plano diferente. E Guimarães Rosa é que está falando isso. Por exemplo, quanto ao grande sertão veredas, ele com a palavra, forte coisa e comprida demais, seria tentar fazer crer como foi ditado. Olha bem, como foi ditado, sustentado e protegido por forças ou correntes muito estranhas. Bem, ele declara também que muitos personagens vieram por esse processo instigante, acrescentaria eu, mágico. E ele diz que a sua narrativa é uma narrativa, então, eivada de situações instigantes. Ele diz também que tudo isso é verdade e conclui o seu artigo, que é bem mais amplo do que as partes que eu aqui reproduzo. Ele diz da conclusão do artigo assim: tudo isso é verdade, dobremos de silêncio. O que este artigo de Guimarães Rosa, publicado no jornal O Estado de Minas, há 60 anos, nos transmite é justamente uma vinculação do genial escritor com vivências no campo da parapsicologia, da paranormalidade, o que confere um encanto todo especial à sua inigualável obra de criação literária e de vigor poético também insuplantável na crônica literária brasileira. Eu acho que calha muito bem confessar essas coisas para os telespectadores dentro de um programa que encerra a proposta de avaliação do que transcorre no reino do realismo fantástico, como é a nossa percepção. Até sempre.